Bom, só lhe agradecer, João. Belíssimas palavras, especialmente as de encerramento, né? Vamos agora ouvir o professor Rodrigo Trindade de Souza, juiz do trabalho da 4ª Região, está atualmente convocado na administração do TRT4. O Rodrigo é mestre em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná e especialista em Direito Laboral por Universidade de la República, em Udelar, no Uruguai, professor de Direito do Trabalho na Fundação Escola da Magistratura do Trabalho da 4ª Região e professor convidado em diversos cursos de pós-graduação, fundador e membro titular da cadeira número 5 da Academia Sul-Rio-Grandense de Direito do Trabalho e ex-presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da 4ª Região. Professor, é um prazer tê-lo aqui e vamos ouvi-lo. Ok, muito obrigado. Quero cumprimentar a todos os colegas presentes, faço isso na pessoa do Dr. Ivo, que nos recebe, agradeço e cumprimento também a doutora Silvia, que fez o gentil e confiante convite, e é um prazer retornar aqui ao mais bonito e cultural estado do Brasil, que é a Bahia. Lá no Rio Grande do Sul, nós também estamos preparando o nosso encontro institucional, vai acontecer agora mês que vem, e participo também da organização. E quando nós definimos os temas do nosso encontro institucional, nós pensamos na parte social, evidentemente, mas pensamos essencialmente nos problemas. Nós fazemos encontros institucionais e definimos os temas para discutir a partir dos problemas que nós temos dentro da região. E nós temos um problema. Na Bahia, no Rio Grande do Sul, no Brasil inteiro. Nós temos um problema, é resolver como utilizar as provas digitais, porque elas estão aí, as partes estão apresentando, há requerimentos e nós precisamos descobrir como isso vai ser feito. Como usar, se devemos usar, como devemos usar, em quais condições. E esse é o problema que foi escolhido aqui para que a gente converse hoje. Essa é uma questão que nós precisamos conversar e resolver juntos, em âmbito institucional, dentro dos tribunais regionais e, se possível, também dentro do TST. E a preferência da utilização de provas digitais, que é o tema mais específico que me foi confiado, nós precisamos tratá-la a partir de 2 apoios. A partir do tratamento normativo que nós temos hoje no país, isso inclui não apenas a legalidade estrita, mas o tratamento normativo e as condições técnicas que nós podemos utilizar para fazer uso das provas digitais. E tudo isso a partir de uma análise da mais diferente, da mais polêmica modalidade de prova digital que nos é apresentada, que é especificamente a geolocalização. Esse é o tema mais polêmico que nós temos hoje em direito processual, não só no direito processual trabalho, mas no direito processual civil e no direito processual penal. É tema já afetado pelo Supremo Tribunal Federal as condições de uso da geolocalização. E para falar sobre isso, a gente precisa começar como a gente faz quando arranca band-aid, né? A terapia de choque. E é de forma muito direta e reta. A era digital é irreversível. Essa é a primeira premissa do nosso diálogo, da nossa conversa. Nós não voltaremos, querendo ou não, para o bem ou para o mal, nós não vamos voltar para a era do papel, da comunicação só por cartas, das papeletas, dos telegramas, né? Dos votos em papel, né? A não ser que haja o apocalipse zumbi. Se acontecer um apocalipse zumbi, o Walking Dead ou outras modalidades de apocalipse, talvez nós retornemos. Mas eu quero crer, espero e rogo que isso não aconteça. Esse é um desafio não somente da justiça do trabalho, mas é um desafio planetário, porque é muito mais difícil para quem, como a maior parte de nós, nasceu na era analógica. Né? Nós não nascemos na era digital. Eu tenho um filho de 3 anos, e meu filho de 3 anos, eu acho que ele já nasceu com o DNA programado para esse movimento aqui, ó. O abrir, ampliar e fechar janelas. Eu demorei uns 3 ou 4 anos para aprender a ter a motricidade fina. O meu pequeno, Augusto, já nasceu fazendo isso, e ele realmente consegue fazer isso. Eu admito que eu empresto o tablet de vez em quando para ele. Mas é algo que nós precisamos tratar e precisamos aprender. Essa não é uma habilidade inata nossa, ela precisa de conhecimento. Bom, em comum, nós temos, aqui nas nossas diversas histórias de juízes do trabalho, acho que nós temos algo em comum, 2 temas em comum. Nós gostamos de pessoas,
Juiz do trabalho tem que gostar de gente. Quem gosta de número vai estudar direito tributário. Quem gosta de temas etéreos vai estudar direito das sucessões ou coisas assim. Nós gostamos de gente. E outra coisa, nós sabemos gostar do contemporâneo, porque não existe nada mais contemporâneo do que o modo de trabalhar, de produzir. Isso se muda todos os dias, a todos os momentos, os modos de trabalhar, de produzir estão sendo alterados nesse momento, enquanto nós estudamos aqui provas digitais. O trabalho é o ponto central da sociedade, da economia e, de modo algum, fica alheio a todo esse processo de alteração planetária. Então, o mundo do trabalho passa por diversas metamorfoses. Isso não é algo novo na história, na nossa humanidade, mas é algo inusitadamente estrutural. O modo de trabalhar e produzir passa a ser estrutura alterada da nossa conformação social. E esse é o nosso grande desafio, de adaptar as nossas normatizações, as nossas práticas jurisdicionais a esse mundo novo, esse Brave New World que se apresenta, esse admirável mundo novo que agora se apresenta. O mundo do trabalho é diretamente atingido pela tecnologia. Todo esse desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de comunicação, ele traz diversas oportunidades, mas também traz grandes responsabilidades. Essa é uma frase do tio do Homem-Aranha, né? Quem os nerds entenderão, né? Tio Ben diz para o Homem-Aranha, ainda não é Homem-Aranha, Peter Parker, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Olha aí, temos um nerd, outro nerd presente aqui na nossa sala. Tem um filho que é o próprio Homem-Aranha. Olha só, o meu é um aprendiz de Homem-Aranha ainda. Está aí. Ó. Bom, internamente, dentro da internalidade dos modos de trabalhar, nós temos uma substancial alteração também dentro do trabalho, do modo de trabalhar em todas as profissões e todos os modos de empreender. Então, há um novo ambiente de organização, que são importantes os atos a partir da tecnologia, das novas formas de comunicação, de tratamento. E, nesse novo meio, seria extremamente ingênuo que novas tecnologias de comunicação, de registro dos fatos da vida, não fossem utilizados como meio de prova, uso em processos judiciais. E vejam como o mundo se altera. Minha primeira profissão, aos 17 anos, foi de office boy. Eu acho que não existe mais essa profissão, porque meu trabalho consistia em ficar correndo pelo centro de Porto Alegre, pelos diversos bancos, fazendo pagamentos, depósitos, sacando dinheiro, né? E acho que isso não existe mais, porque não sei se banco ainda tem caixa. Né? Antigamente os caixas ficavam no térreo. Hoje em dia, pelo menos em Porto Alegre, os caixas ficam no segundo andar, porque as pessoas não precisam mais utilizar os caixas. Então, essas novas formas de empreender são extremamente sentidas em todas as formas de trabalho, em todos os ambientes organizacionais. Bom, afinal, se eu tenho um meio de prova guardado na mais clara extensão dos nossos corpos, que se chama telefone celular, por que não utilizar essa informação, esse registro por um meio de prova? E, se posso utilizar, quais são os limites de uso da prova digital? Essas alterações econômicas, sociais, tecnológicas, elas sempre ocorreram no mundo do trabalho. Quanto a isso, não há grandes alterações, grandes dúvidas. Afinal, só pensem no nosso diploma normativo mais importante. A CLT foi lançada, surgiu no Estado Novo, no meio da ditadura Vargas, do Estado Novo, no meio da Segunda Guerra Mundial, passou pela redemocratização em 1946, seguiu todo o período de ditadura militar, entre 64 e 85, e retoma na democratização o mesmo diploma normativo e passou por diversas modificações, momentos sociais, quadras históricas, desenvolvimentos tecnológicos diferentes dentro do nosso país, e segue sendo utilizado. Então, não é tão inusitado haver diferenças de organização, de tecnologia para o mundo do trabalho e se seguirem as mesmas normativas, mas nós temos uma grande modificação na nosso atual momento de alteração tecnológica, que é a velocidade, a intensidade e a disposição geográfica dessas alterações. Elas são muito mais rápidas na quarta revolução industrial, a indústria 4.0, elas são muito mais rápidas do que nós experimentamos nos momentos anteriores. A gente escuta muito falarem sobre os acendedores de óleo de lampião, né, que acendiam todas as grandes cidades, Salvador, eu acho que tenho certeza também, os acendedores de óleo de lampião, de óleo de baleia que passavam pela cidade, é uma profissão que foi extinta.
de fato, quando surgiu a luz elétrica, mas foi extinta em 60, 70, 80 anos. Hoje em dia, as profissões surgem e são extintas em 70, 80 semanas. Então, essas modificações elas são cada vez mais estruturais. E o processo do trabalho, aliás, e a normativa, nesse período, ela vai se adaptando. Nos 70, 80 anos, nós fomos adaptando as normativas, as legislações próprias para os eletricitários, para os motoristas, foram sendo adaptadas. Nós tivemos tempo de adaptação. Hoje em dia, a velocidade normativa, a velocidade legislativa, que já é lenta, ela é absolutamente incapaz de acompanhar as alterações da técnica, as alterações de realização dos atos de comunicação e registro da contemporaneidade. E o processo do trabalho não sai ileso disso. Hoje nós temos um grande problema, que é o de adaptar a normativa que nós temos a todo esse novo mundo. O direito do trabalho, de modo algum, é um direito excluído da tecnologia, ao contrário, o direito do trabalho é usualmente, intrinsecamente inserido no fenômeno high-tech. Desde a origem da humanidade, as alterações de técnica e tecnologia surgem para facilitação do trabalho. As inovações tecnológicas servem para otimizar o trabalho humano, as ferramentas da agricultura. Quando a agulha do tear se lançar sozinha, o homem estará libertado do trabalho. Disseram isso há 1800 anos. Bom, a agulha do tear se lança sozinha há pelo menos 200 anos e os seres humanos não estão libertados do trabalho. Em 1930, John Maynard Keynes, escrevendo sobre o que acreditava seria o futuro do trabalho no mundo ocidental, no início da década de 30, durante a grande recessão americana, Keynes disse, em 100 anos, os maiores economistas da história, em 100 anos, nós estaremos praticamente libertados do trabalho. Keynes ainda disse, as jornadas de trabalho semanal serão de no máximo 15 horas. Os módulos de trabalho no máximo 15 horas, as jornadas de no máximo 3 horas de trabalho. Previsão para 2030. Falta 8 anos. Eu acho que ele estava errado. Acho que nós continuaremos trabalhando e trabalhamos cada vez mais. Mas sempre as alterações tecnológicas buscaram uma positividade. Mas mesmo que é positivo visto dentro do conjunto, pode trazer diversos problemas. As automações podem reduzir acidentes do trabalho, mas também podem levar a certos desempregos estruturais, e é isso que nós temos visto. E veja como o nosso modo de vida fica cada vez mais próprio do direito do trabalho, no direito do trabalho também, para uso dessas novas tecnologias. Essa aceleração e intensidade das transformações é que fazem cada vez mais urgentes essas adaptações dos nossos procedimentos, porque não há correspondência entre velocidade legislativa, de adaptação legislativa a esses novos ambientes. O nosso modo de viver, interagir socialmente, ele muda muito. Nos últimos 10 anos mudou tremendamente, são números planetários. O Facebook hoje tem 2 bilhões de usuários, quase tudo que nós fazemos deixa impresso um vestígio digital, voluntariamente ou involuntariamente a nossa pegada digital está lá colocada e pode ser utilizada como meio de prova. O Instagram tem 1 bilhão de usuários e o Twitter, contando os robôs do Elon Musk, tem mais ou menos 800 milhões de usuários. Em 2016, a humanidade chegou na era chamada de era zettabyte. Se atingiu em 2016 o primeiro zettabyte de dados. Para ter uma ideia, zettabyte é 1 na potência 13. Tá? Então, é o 13 em cima do 1, ali, vezes 13. Isso é 1 zettabyte, em 2016. Hoje, em 2022, nós temos um total de volume de dados de 40 zettabytes. É difícil a gente imaginar o que é 40, o que é 1 zettabyte, mas é mais difícil imaginar o que é 40. Eu descobri o seguinte, 40 zettabytes corresponde a 57 vezes o número de grãos de areia do planeta. Esse é o volume de dados que nós temos hoje. Hoje, no YouTube, são subidos, há um upload de quase 1 hora de vídeo por minuto. Então, avisem os filhos adolescentes que eles não vão conseguir assistir todos os vídeos do YouTube. Tá? Esse é o volume de dados que nós temos hoje dentro do nosso planeta. Bom, como encarar toda essa alteração?
Aqui no Brasil, nós temos já 424 milhões de dispositivos digitais e 234 milhões de celulares inteligentes, os smartphones. Então, hoje nós temos no Brasil mais smartphones que almas, mais smartphones que brasileiros, que pessoas. E esses dados já são muito usados na instrução de processos criminais, de processos civis, e não apenas em crimes digitais, mas também em crimes ilícitos produzidos na esfera civil, né? Não somente nos crimes digitais, mas os que se realizam no mundo físico e que tem projeção ou tem, no mínimo, um registro dentro do ambiente digital. Como tratar toda essa quantidade de dados, de alteração de tecnologia com que nós temos hoje? Vou chamar uma pessoa que vem estudando bastante isso, e que é o professor Ronald Sandler, professor da Universidade de Northwest. Por favor, não confunda com Michael Sandler, que nós gostamos muito, Silvio, que Silvio é grande estudiosa do filósofo de Yale, Michael Sandler, que não é o Adam Sandler, esse é comediante, são uma família bem diversificada, os Sandlers. Mas o professor Ronald Sandler encara a inovação tecnológica a partir de 3 presunções. A avaliação ética das alterações, modificações, avanços tecnológicos deve ser dado a partir de uma pergunta, não a pergunta do por que nós devemos prosseguir com essas tecnologias, mas de um modo mais otimista, quais seriam as boas razões para desenvolver as novas tecnologias. E ele apoia essa compreensão. Ele é professor de ética em novas tecnologias, né, na Ivy League, e ele apoia isso em 3 grandes eixos, 3 ideias. Primeiro, a da liberdade, a ideia de que as pessoas estão autorizadas a fazer o que quiserem, desde que não seja prejudicial aos outros. É uma mistura de Kant com Raul Seixas, né? Faça o que quiseres, por é tudo da lei, o imperativo primeiro de Kant de que todos podem fazer o que quiser, desde que não prejudiquem o outro. Minha mãe me dizia isso. Quando eu tinha 6 anos, eu achava que minha mãe era uma incrível filósofa. Depois eu fui descobrir que é Kant. Isso veio de Kant. Mas o professor Sandler ele vai um pouquinho além. Ele diz que as pessoas podem ter a liberdade para fazer tudo, desde que não afete também o meio ambiente e não afetem, não crie problemas sociais. Então, obrigações sociais e obrigações ecológicas. Além disso, o segundo pilar é o do otimismo tecnológico. Então, em geral, reconhece que as inovações surgem para benefício da humanidade e da tecnologia. Elas aumentam a longevidade, aumentam a saúde das pessoas, aumentam o conforto, faz com que o trabalho seja mais seguro. Essa é um caminho inexorável que as inovações tecnológicas, de modo geral, vistas em amplitude, têm produzidas. Então, afinal, quanto menos obstáculos houver às invenções, mais cedo tendencialmente vai haver benefícios para toda a coletividade. E o terceiro dos pilares é o do determinismo tecnológico. As inovações, elas atuam de forma culturalmente crucial. Ela ocorre em taxas aceleradas, costuma ocorrer sem renúncias e, afinal, se ela é inexorável, não é útil produzir qualquer tipo de restrição. Sem dúvida, é uma visão bastante otimista das inovações tecnológicas e faz parte os novos modos de vida em sociedade, de interação cultural. Mas tem seus problemas, né? Trouxe um outro filósofo, esse polonês, mas que atuou quase toda a vida como professor, vida produtiva mais importante no Reino Unido, e todo mundo conhece, né? Hoje ele é o pop filósofo, né? Apesar de já ter falecido, o professor Zygmunt Bauman. Eu tive a honra, felicidade de assistir uma palestra uma vez ao vivo com o professor Bauman, e ele era divertidíssimo, velhinho, cara de vovozinho, né? Coloquei até uma foto dele fumando um cachimbo. E o professor Zygmunt Bauman também compreende que a tecnologia ela tende a ser tendencialmente benéfica, mas ele diz, mas ela pode dar problema. Tá? Há uma implacabilidade dos avanços tecnológicos, mas junto com esses avanços também crescem os perigos do poder da tecnologia sobre as pessoas. Então, se há riscos colaterais no desenvolvimento tecnológico, ele precisa ser desenvolvido de forma a prevenir, minimizar todas as ameaças dos subprodutos da tecnologia. E acredito que essa é
trazendo agora, saindo um pouco da tecnologia e voltando para o direito processual do trabalho, da filosofia para o direito processual, essa é a nossa grande tarefa. É saber como evitar os subprodutos do uso dos meios de prova digitais, que podem ser extremamente benéficos pela acurácia dos dados que são produzidos, sem descuidar dos subprodutos, que é a invasão de privacidade, há diversas dificuldades que são produzidas. Creio que essa é a nossa grande tarefa, e é para isso aqui que estamos aqui hoje para conversar. Bom, provas digitais. Coloquei um conceito bastante amplo aqui de provas digitais. O professor Cesário está corretíssimo, como sempre. As provas digitais elas são essencialmente uma modalidade de prova documental, eventualmente de prova pericial, mas são apresentadas de uma forma um pouco diferente. Então, nesse conceito muito amplo de prova digital, ela não difere muito dos meios de prova tradicionais, mas os modos de alcance desses meios de prova, esses sim são bastante afetados. Bom, hoje no Brasil nós temos, no planeta, né? Quando a gente fala hoje de tecnologia, não se fala mais em ambientes nacionais estritos. Hoje nós temos diversos meios de prova de modalidade física, coloquei aqui vários, há diversos conteúdos de meios físicos. Atualmente, meu preferido é a Alexia, né? Ali o aplicativo não, a máquina da Google, acabou com as discussões lá em casa. Sabe? Você tem uma discussão, pergunta para a Alexa, ela te dá a resposta, é a resposta mais próxima da verdade, mais verossímil é a resposta da Alexa. A Apple lançou agora um outro equipamento que eu acho interessantíssimo, que é o rastreador digital. Aquilo para aquela tia, né? Minha mãe sempre esquece tudo, celular, bolsa, né? Você coloca o tag ali, o rastreador digital, encontra ele pelo celular. R$ 357 no site da Amazon, não recebo jabá por isso. Bom, além dos meios de prova físico, nós temos os diversos meios de prova armazenados em nuvem, né? Diversos provas digitais armazenadas em nuvem, principalmente redes sociais, e vejam como o nosso tema hoje é extremamente restrito. Aqui eu gostaria de tratar principalmente dos aplicativos, está lá embaixo, dá para ver, os de geolocalização. Mas creio que a maior parte dos temas de provas digitais dizem respeito ao uso de redes sociais. Vejam que as redes sociais elas estão tão presentes nas nossas vidas hoje que os 7 pecados capitais hoje eles estão integralmente inseridos nos mais importantes redes sociais que nós utilizamos. A soberba no LinkedIn, a preguiça no Netflix. Netflix é essencial, faz parte do mínimo existencial da vida, né? A gula com iFood, a vaidade com Instagram, o Twitter, a ira, Facebook, a inveja e o Tinder, a luxúria, né? A luxúria. Bom, mas os meios de prova digital, eles não vou entrar nessas minúcias técnicas porque nosso tempo é pequeno, mas os meios de prova digital podem ser tratados tanto em fontes abertas quanto em fontes fechadas, a origem, onde que nós procuramos, né? E são diversos, porque afinal novos campos de desenvolvimento da vida, somado a novos locais de registro dessa forma de viver, que hoje são as redes sociais, nós temos novas fontes de busca de prova. Não precisem se preocupar com tirar foto, porque eu vou deixar os slides aqui, depois eu acho que a escola pode passar para todos aqui. Mas os meios probatórios são essencialmente os instrumentos utilizados para transporte dos fatos de fora do processo para dentro do processo, e é isso que define a caracterização do meio de prova como meio de prova digital. O local em que ele é retirado de fora do processo é o local digital, ele não está dentro do meio físico. E é levado para dentro do processo. Bom, falei que a nossa legislação demora um pouco para alcançar todos esses temas, mas nós temos, sim, já alguma normatização que vem sendo apresentada. Uma normativa básica, já começa no Código de Processo Civil, o artigo 369 do Código de Processo já indica que as provas digitais podem ser ordinariamente admitidas como meios de prova, afinal, são meios tendencialmente lícitos, moralmente lícitos, e, portanto, são autorizados a terem uso. Artigo 765, artigo 852, delta da CLT também nos mostra o afastamento estrito do princípio do dispositivo, com amplos poderes instrutórios no processo do trabalho. E, por fim, a Lei 13.000,
o artigo 13, aliás, da Lei 11.419, de 2006, que trata do processo judicial eletrônico, ela também nos indica como moralmente lícitos os meios de prova atípicos, que são os meios de prova digitais. No atual cenário contemporâneo, nós já temos hoje, nos nossos processos, acho que essa é uma compreensão quase universalizada, de que os nossos processos hoje já temos uma insuficiência de meios de prova, se formos analisar a integralidade ou a essencialidade dos locais em que há desenvolvimento da vida e de registro dessa vida, que são as redes sociais e os meios de prova digitalizados. Vejam, não são raros os momentos que as audiências têm que ser adiadas porque não veio a testemunha, não são raros os momentos que a perícia tem que ser adiada porque não veio laudos e são inconclusivos. Os meios de prova digital, tendencialmente, podem auxiliar bastante a permitir que os processos sejam mais rápidos. As provas digitais tendem a ser mais exitosas, tendem a ser mais fidedignas que os nossos meios de prova tradicionais. Pena que a gente não tem tanto tempo, senão a gente podia falar um pouquinho dos precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre isso. O STJ e o STF têm como ordinariamente simples a utilização de geolocalização. Um dos temas mais interessantes do Supremo hoje é o tema 1148, que ele é originário do assassinato da vereadora Marielle e do motorista Anderson. Foram assassinados no Rio de Janeiro, né? E o juiz de primeiro grau determinou a quebra do sigilo de geolocalização de todas as pessoas que estivessem dentro daquela área, não uma quebra individualizada. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou que era possível definir a geolocalização de todos os telefones celulares que estavam naquele lugar. O STJ confirmou essa decisão também e tem recurso extraordinário no Supremo, foi afetado como tema 1148. Vejam, interessante, o Supremo entende como ordinária a geolocalização de uma pessoa. Isso não há qualquer problema para o Supremo e para todas as instâncias judiciais, os tribunais superiores. A dúvida é da possibilidade de geolocalização de pessoas indeterminadas. Esse eu acho que é um tema dos mais interessantes e a gente precisa ficar atento para esse julgamento. Se eu não me engano, estava, acho que era para agora, agosto, está marcado o julgamento, vamos acompanhar. Bom, requisitos dos meios de prova digital, né? Aqui a gente poderia ficar, acho que, 3 horas tratando sobre eles, mas só esclarecer que o meio de prova digital não é a internet dos anos 90, em que tudo pode, né, tudo pode apresentar, não há qualquer legislação, é o velho oeste do direito processual. Não, nós temos disposições normativas, legais e de normativa privada, também as NBRs, as normas regulamentadoras, que tratam dos requisitos dos meios de prova digital e a partir de uma compreensão que é uma compreensão universal no direito processual, que é de que as partes têm direito de produção de prova, têm direito constitucional subjetivo à produção de prova, e todos os meios de prova digital são submetidos à regular possibilidade de impugnação. Impugnação da possibilidade de produção, a possibilidade do conteúdo, falsidade ideológica, falsidade documental, falsidade material, ordinariamente possibilidades dessas manifestações e de impugnação. Os meios de prova, entre todos os meios de prova digital, parece que realmente o mais polêmico segue ainda sendo a geolocalização, que é esse recurso tecnológico de identificação da localização, não da pessoa, mas do seu celular, e acreditamos que os nossos telefones celulares não costumam andar sozinhos, costumam andar com os seus proprietários. Aliás, uma das maiores tensões que nós temos hoje é esquecer o carregador, né? Esquecer o carregador. Eu tenho 3 carregadores, um no carro, um em casa, um no gabinete, e mesmo assim, às vezes, fico tenso. Trouxe 2 aqui para a Bahia, para não ter problema. E temos 4 grandes formas de utilização da geolocalização. Não vou me alongar nessa parte técnica, tá? Mas temos a geolocalização identificada a partir do uso do Wi-Fi, que é a conexão no local, né? Uma identificação muito mais apurada, possibilidade de utilização das antenas base, as ERBs, a triangulação no azimuth, que ocorre quando nós utilizamos
telefone, recebemos ligação, fazemos ligação ou usamos pacote de dados. E a localização por GPS, que ocorre quando há a utilização dos aplicativos de internet que têm autorização de identificação da localização do usuário. Bluetooth é possível também, mas é uma técnica muito mais aprimorada e não sugiro que peçam ou que defiram geolocalização por Bluetooth. Temos uma característica muito interessante das provas digitais, não apenas a geolocalização, que é a iniciativa probatória. Nas provas digitais, nós temos a particularidade de protagonização do juiz na determinação da realização do meio de prova digital. O artigo 370 do Código de Processo coloca o juiz como iniciativa probatória reduzida, integrativa, suplementar. O direito processual do trabalho já coloca o juiz como uma maior disposição para definição dos meios de prova, e no caso das provas digitais, aqui sim nós temos um notável direcionamento de responsabilidade para o magistrado condutor da instrução processual. Proteção da intimidade, creio que é uma das grandes dúvidas que nós temos, se é possível utilizar a prova digital, principalmente a geolocalização na compreensão da garantia de preservação da intimidade. Isso é uma garantia permanente que nós temos, não apenas para provas digitais, em geolocalização, mas todos os meios de prova utilizados no processo. Bom, nós temos hoje um controle muito rígido da vida privada, né? Se utilizarmos de forma sem discernimento a geolocalização. E controle rígido da vida privada é algo típico de regimes ditatoriais, regimes totalitários. Me parece que essa não é o vetor que deve ser tratado. Mas hoje, no Brasil, nós temos orientações normativas, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e o Marco Civil da Internet, eles não obstaculizam o uso de dados em processos judiciais. Ao contrário, tanto a LGPD como o Marco Civil da Internet afastam o caráter absoluto da proteção da intimidade e colocam a orientação, que também é uma orientação constitucional, de utilização desses meios de prova para garantir o bom julgamento dos processos. Então, no artigo 6º da LGPD, coloquei ali, estão as orientações gerais para o uso ético e compatível dos meios de prova digital, mas nós temos, hoje no Brasil, coloquei ali o dispositivo do Marco Civil da Internet, de que há uma orientação de plena utilização desses recursos. No momento em que a utilização dos serviços, os usuários não transferem a titularidade desse dado para o operador. Então, no momento que eu estou utilizando o serviço e autorizo a geolocalização no aplicativo, isso não significa que os dados passam a ser de propriedade do Google, da Apple ou de qualquer outro aplicativo, ou da operadora de telefonia celular, e muito menos do dono do Wi-Fi do local. Esses dados permanecem de propriedade daquele que os produziu, são dados pessoais. Isso não significa que eles não possam ser utilizados dentro dos processos. E ordinariamente nós fazemos isso. Quantas vezes eu determinei ofício para a universidade que o empregado trabalhava à noite para saber a presença dele, que afinal, se ele estava na universidade, ele não é o empregado de Schrödinger, né? Ele não pode estar na universidade e no local de trabalho ao mesmo tempo. Então, nunca vi problemas quanto a isso. E não há muita diferença na utilização da geolocalização. Então, é importante que a gente entenda, o controlador não é proprietário dos dados. O controlador ele pode ser autorizado a utilizar esses dados. E isso tem um significado muito importante, que é o significado de que quem pode se opor à apresentação dos dados não é o controlador. Não é a Google, não é a Apple, não é o dono da antena de telefonia celular. Quem pode oferecer alguma indisposição ao uso desses dispositivos, desses dados, é o próprio titular. E quem decide é o juiz do trabalho. Não é o juiz do civil, não é o juiz federal, é o juiz do trabalho que vai fazer essa análise. Coloquei ali o artigo 7º também do Marco Civil da Internet, né? Nós temos o dever de cooperação também, que é o dever de apresentação desses dados sempre que for determinado pelo juiz. Bom, ainda em proteção da intimidade, para que fique muito claro, quem avalia esses requisitos da utilização dos meios de prova documental, especialmente a geolocalização, é o magistrado do processo. Mas faz isso a partir de uma fundamentação lógica e ética, visualizando todo o sistema jurídico, especialmente as garantias constitucionais. Primeiramente, de necessidade, de verificar se há fundados indícios da ocorrência de indício, e vai precisar fazer essa avaliação. Não é por mero capricho
capricho do juiz de apresentação, por ser mais fácil a apresentação. Segundo lugar, a utilidade, a justificada motivação da utilidade daquele meio de prova, dos dados, para que haja a instrução probatória. Esses dados devem ser indispensáveis para a realização da instrução. E, por fim, o período, né? Os registros devem garantir a privacidade e a intimidade a partir da restrição do período. Creio que esse é um item importante para que não haja uma integral exclusão da intimidade. Bom, mas acredito que temos mais algumas orientações que devemos retirar do uso da geolocalização de forma ética e normativamente adequada. E coloquei ali alguns dispositivos. Primeiramente, a necessidade de comparação e cotejo do artigo 194 do CPC com alguns dispositivos da Lei Geral de Proteção de Dados. O artigo 194 esclarece que os dados os atos processuais eletrônicos devem ser públicos. Significa que toda a geolocalização do indivíduo deve ter publicidade no processo? Me parece que não. Me parece que o cotejo de garantias constitucionais alô do working, né? O cotejo constitucional, o supesamento constitucional nunca pode ser o de invalidação e anulação de uma garantia constitucional. Como forma de garantir, ainda que minimamente a intimidade, essas disposições, esses dados devem ser limitados. Em primeiro lugar, quanto ao período. Em segundo lugar, com limitação de visualização no processo. O processo eletrônico tem isso de interessante. Nós não precisamos deixar integralmente em sigilo o processo. Podemos deixar um ou outro documento em sigilo no processo. Bom, conclusão parcial. A geolocalização pode ser determinada por juiz ou juíza do trabalho. Nós temos essa autorização normativa expressa na nossa legislação hoje já no Brasil. E vejam como isso não é tão inusitado, mesmo dentro dos regionais. O TRT-12, o TRT da 12ª região, Santa Catarina. Santa Catarina é o estado do Brasil que tem as praias mais bonitas do Rio Grande do Sul, né? Ficam lá em Santa Catarina. Então é o nosso estado que nós temos muito apreço por lá. Aqui é de Minas, né? Do Espírito Santo é de Minas também, né? As praias mais bonitas. Mas é que Rio Grande do Sul tem litoral, né? Feio, horrível. Né? Por isso que as praias mais bonitas são de Santa Catarina. Mas o TRT-12, Santa Catarina, ele criou uma ferramenta muito interessante, se chama Veritas. A Veritas é uma ferramenta, foi criada no LIODES do TRT-12, ela gera relatórios bem amigáveis, amistosos, para identificação em mapa, em planisfério, da geolocalização que foi informada nos convênios que eles têm com a Google e com as operadoras de telefonia celular. Então, a operadora de telefonia manda o dado. Diz, olha, esse celular estava no azimuth tal por causa da antena X e antena Y. Eu leio isso no processo, não faço a menor ideia do que significa. Então, esse robozinho do TRT-12, ele consegue colocar no mapa onde que estava aquele celular dentro daquele período. Interessantíssimo isso. Então, a geolocalização ela é utilizada também nos regionais. Eu tenho 5 minutos para entrar dentro do direito processual do trabalho. Ônus probatório, o professor Cesário, com a sua maestria, já tratou bastante sobre isso, não precisamos falar, mas eu preciso dizer que os meios de prova de geolocalização não são absolutos e não são infalíveis. Coloquei aqui 2 reportagens que nós tivemos, uma da CNN mostrando que o Google admitiu que dados de localização não são precisos, foi utilizado durante a pandemia para saber quem é que estava saindo de casa, quem é que estava dando bandinha, fazendo rolezinho, né? O Google disse, olha, isso aqui não é tão preciso assim. E a Samsung não admitiu também que há possibilidade de falha nos equipamentos também, que também podem não trazer. Professor Gerhard Walter, professor Cesário, nós não combinamos isso, mas eu trouxe aqui para mostrar sobre o papel da verossimilhança. Felizmente não vou precisar falar muito sobre isso, mas só dizer que nós temos uma certa divergência doutrinária europeia entre os italianos, coloquei o professor Giuseppe Verdi, que entende sobre a livre admissão da prova, e o professor Gerhard Walter, que entende pela redução do módulo de prova. Então, pela doutrina italiana, se propunha que toda a prova deveria ser admitida livremente. A doutrina alemã diz que os alemães costumam ser mais intransigentes. Né? Tá, doutor Guilherme Ludwig? Os alemães costumam ser um pouco mais intransigentes. Eu sou juiz titular formalmente em Lajeado. André concordou.
Eu sou juiz atualmente em Lajeado. Lajeado fica na região de transição entre a colonização alemã e italiana do Rio Grande do Sul, fica na subida da serra. Os colonos alemães chegaram primeiro, receberam os vales. Os italianos chegaram por último, pegaram a região serrana. E eu estou bem na subida da serra. Tem uma cidade dentro da minha jurisdição que se chama Lajeado. Desculpa, Lajeado é a sede, mas tem uma cidade lá que também na minha jurisdição que se chama Arroio do Meio. Arroio do Meio é uma das únicas cidades do Rio Grande do Sul que está meio a meio, italianos e alemães. Às vezes eles conversam, às vezes eles namoram entre si, mas não é muito comum isso acontecer, a não ser os casais mais subversivos lá entre eles. E Arroio do Meio está bem na divisão entre alemães e italianos. O direito do trabalho processual civil, aliás, brasileiro, é o Arroio do Meio, porque ficou na metade entre a intransigência alemã e a permissibilidade italiana. Então, no direito do trabalho brasileiro, o CPC de 2015 incorpora a verossimilhança, técnica da antecipação de tutelas de urgência, já foram tratadas pelo professor Cesário. Para mim, cabe dizer que a verossimilhança atua também como técnica de produção de prova, de delimitação do objeto de prova a partir de uma análise em sequência da possibilidade de se alcançar uma decisão de mérito, um conhecimento de mérito a partir da verossimilhança produzida pelos meios de prova requeridos. Então, no direito do trabalho brasileiro, nós atingimos esse meio termo. O CPC e a CLT já trazem certas delimitações de admissibilidade dos meios de prova tradicionais e definem isso a partir da aplicação da verossimilhança. O Código de Processo Civil coloca ali uma admissibilidade a priori, que é feita pelo legislador, e, em concreto, pelo juiz. No Código de Processo Civil, nós temos que a admissibilidade passa por licitude, adequação, pertinência e é construída a partir dessa cadeia de verossimilhança. O juiz pode indeferir meios de prova, mas temos a regra de admissão dos meios de prova testemunhal. Coloquei ali o artigo 442, porque o artigo 442 do CPC é o Arroio do Meio. Tá? É o Arroio do Meio, está entre a Alemanha e a Itália, entrou o Arroio do Meio. O artigo, interessante que o nome é predestinado do município, né? Arroio do Meio, entre alemães e italianos. Eu digo com isso tranquilidade, porque eu sou pelo duro, como dizem no Rio Grande do Sul, pelo duro é que não é nem descendente de alemães nem italianos. Então eu posso brincar com os dois, assim, não tenho problemas com isso. Então, no nosso Arroio do Meio, a prova testemunhal é sempre admitida, não dispondo a lei de modo diverso. E como é que a lei dispõe de modo diverso situações em que eu não devo admitir a prova testemunhal? O artigo seguinte nos indica, a partir de fatos já provados por documento ou confissão da parte e aqueles que só por documento ou exame pericial puderem ser provados. O Código de 2015 retirou aquelas disposições do Código 73, contratos de até 10 salários mínimos, né? Acima de 10 salários mínimos só podiam se provar de forma documental, não de forma testemunhal. Então, o juiz vai analisar se a prova testemunhal tem adequação a partir dessas duas disposições. Esse eu tenho só mais duas lâminas e já consigo terminar aqui para não sair do meu tempo. Direito à constituição de prova no processo civil precisa ser analisado de forma cooperativa e democrática. As ações probatórias, elas não servem somente para convencer o juiz. Isso era lá no Código de 73. A concepção democrática e cooperativa do direito processual é de que o meio de prova deve servir para convencimento das partes. Até porque quantas vezes a gente faz a prova e com a prova produzida é que se alcança a composição. O advogado vê, olha, realmente aquela história não era bem assim que me foi contada. Ou a minha percepção que eu tinha da situação não era exatamente essa e agora está melhor tratada. O devido processo legal dentro de um aspecto processual, ele envolve a garantia de contraditório, que atua a partir da participação das partes, na solicitação de realização de prova dentro da sua cadeia de verossimilhança para que se atinja o mérito, e a partir de uma garantia, o professor Marinoni fala sobre isso também, garantia de influência dentro do processo. E a partir disso, é dever do juiz garantir esse tratamento. Como é que nós ficamos em conclusão? Uma conclusão parcial a partir dessas apresentações aqui. Em primeiro lugar, a geocalização ela pode ser substitutiva absoluta de outros meios de prova? Me parece que, de forma absoluta, nunca. Por quê? Primeiro, porque compreender.
A geolocalização ela é útil, ela é apurada e é admitida como meio de prova. E tende a ser mais acurada também. Mas não é infalível, como nenhum meio de prova, nem a confissão é infalível, como o professor Cesário nos trouxe. Se nem a confissão é infalível, não vai ser a geolocalização que nós vamos tratar dessa forma. Terceiro lugar, não há preferência legal como meio de prova. As preferências legais são confissão, fatos que só podem ser provados por documento, ou fatos que só podem ser tratados por perícia. Eu não vou ouvir testemunha para dizer se os fenóis são ou não prejudiciais ao sistema respiratório. A perícia já nos disse isso, mas não é o caso da geolocalização. Não temos uma preferência legal, mas apenas a confissão e a perícia podem substituir prova testemunhal, e não é o caso da geolocalização. Não há nenhuma disposição como insalubridade e periculosidade que determina que a perícia é obrigatória e tende a ser absoluta. Não temos isso para a geolocalização. As partes têm o direito de influenciar no processo e, portanto, têm o direito de requerer e, dentro da sua alegação de verossimilhança para que se alcance o mérito, pode haver deferimento desse meio de prova. Não temos previsão processual como meio de prova absoluto. Esse sopesamento da utilidade da geolocalização, ele não pode ser feito a priori. Ele vai ser feito naquele momento em que nós analisamos o conjunto probatório, que é um momento mágico, onde se faz a luz e se produz a sentença. Então, a avaliação da utilidade da geolocalização essencialmente ocorre no momento da sentença, no sopesamento dos meios de prova. Mas, e aqui está a concessão, tá? A concessão italiana. Há possibilidade em sentença de se averiguar o caráter protelatório. Se já foi feita a geolocalização, já disse que o celular estava dentro da residência da pessoa a partir das 18 horas, e a tese é de horas extras das 18 às 20, e mesmo assim se demanda a utilização de prova testemunhal, essa circunstância precisa ser avaliada na sentença a partir também de uma compreensão de obrigatoriedade de ética e obrigatoriedade de cumprimento de deveres éticos e de cooperação no processo. Então, acredito que é possível o reconhecimento de assédio processual nessas situações. Bom, quero encerrar, fazer o agradecimento e dizer, essencialmente, não vim aqui hoje por acreditar que há modalidades absolutas de utilização desse meio de prova, especialmente da geolocalização, mas vim aqui para firmar a certeza de que eu acredito que todos nós entendemos que o arco de oportunidades da utilização de meios de prova, especialmente a geolocalização, ele é amplo. E as restrições de atividade probatória devem ser limitadas. Mas, com todas as nossas disposições e possibilidades que nós temos, ninguém se torna melhor julgador se fechar os olhos para a modernidade, para as situações que nós temos em contemporaneidade. Ninguém vai julgar melhor se julgar sem olhar para as novas conformações de mundo que nós temos hoje. E também ninguém vai ser melhor julgador se julgar contrário aos direitos humanos, às garantias constitucionais. As nossas visões de tecnologia podem ser extremamente divergentes, mas acredito que nós convergimos muito no sentido de que as novas tecnologias estão presentes e, se elas estão presentes, elas precisam ser tratadas para fazer o bem, para ter um julgamento o mais próximo possível da verdade. Eu agradeço demais a acolhida. Quero dizer que eu sigo com o título pessoal de o gaúcho mais baiano do Brasil. Esse título é meu, ninguém me tira. Gosto muito dessa terra e muito obrigado. Doutor Ivo, quer falar alguma coisa? Eu agradeci ao João, não posso deixar de agradecer ao Rodrigo. Vocês dois foram sensacionais. E digo isso assim pela atenção da plateia. A gente lá embaixo não tem noção, mas daqui de cima a gente consegue ver e estava todo mundo muito atento, muito curioso. Então, obrigado. E saber que vocês são colegas e que estão falando para colegas é muito bom. A gente se sente mais até acolhido na fala de vocês. Muito obrigado mesmo. Então, neste momento, faremos o nosso intervalo para o coffee break, né? 10 minutinhos. E, no retorno, teremos a terceira parte do painel com a doutora Ivani Bramante, do TRT.